meus queridos, sejam bem-vindos novamente ao canal A História Linda do Professor Marquinho. Beleza, pessoal? Vamos lá? Tranquilo. Galera, assunto de hoje bem interessante, bacaninha, cai bastante nos vestibulares aí. O assunto de hoje é Segundo Reinado, evolução política. Evolução política, primeira parte. Como assim, Segundo Reinado? Segundo Reinado ele vai de 1840, com o golpe da maioridade e a ascensão de Dom Pedro II aos 14 anos, tá, como imperador do Brasil, até 1889, com a proclamação da República. Ok? Tranquilo? Porém, os historiadores, para facilitar o entendimento, né, sobre o Segundo Reinado, eles dividem esse período em duas partes. Então a primeira parte dessa evolução política vai de 40 até 68, né, no auge ali da própria Guerra do Paraguai, que leva ao fim do Gabinete de Conciliação, tá? Que eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho, tá? O Gabinete de Conciliação. Então é o seguinte, esse período de 40 até 68 é a primeira fase. E a segunda fase, de 68, é o final da Guerra do Paraguai, até a própria proclamação da República, que é o período de declínio, de decadência, né, de crise do Segundo Reinado, da própria monarquia no Brasil. Ok? Tranquilinho? Beleza. Primeira questão importante, galera. Dom Pedro assume o poder lá em 1840 e, de certa forma, ele entrega ali aos liberais que apoiaram, né, que organizaram a campanha da maioridade, que lhe favoreceu, né, favoreceu os seus interesses, e ele dá de presente para o Partido Liberal o governo. Né, então ele coloca os liberais no controle, né, do governo. Então você tem um gabinete liberal a partir de 40, que vai até 42. E é claro que para isso ele precisa convocar novas eleições, porque os conservadores eram maioria na Câmara dos Deputados. Mas com as eleições, sabe como funcionava aquele esquema na época? As eleições eram fraudulentas, eram extremamente violentas, então você entrega o controle das eleições para o Partido Liberal, que acaba tendo a maioria, ok? Belezinha? Tranquilo? Agora, outra questão importante, que Dom Pedro II, ao contrário do que se imagina, ele demonstrou uma capacidade de articulação política, embora aos 14 anos, né, logo no início, uma capacidade de articulação melhor, né, superior do que a do próprio pai. Isso muito jovem. Dom Pedro II, provavelmente na sua formação lá, com os professores e tal, ele aprendeu, né, que o caminho para se governar no Brasil, na época, o caminho era exatamente se associar às elites. E é exatamente o que faz Dom Pedro. Ao contrário do pai, né, que bate de frente com as elites brasileiras. O que o Dom Pedro II não. Então ele vai buscar a composição. Como que ele faz essa composição, né, com as elites regionais, as elites das províncias? Primeiro ele dá anistia para as lideranças, para os principais líderes das revoltas regenciais, né? Principalmente aquelas que chegaram ao Segundo Reinado, como Farroupilha, a Balairada. Então, mas é claro, quando a gente fala nisso, chamamos de líderes da elite, tá? Os líderes populares, escravos, negros, não tem papo não, a anistia era para a elite. A outra coisa que ele vai buscar fazer dentro dessa composição era também garantir os interesses econômicos dessas elites. Uma das principais críticas das elites regionais brasileiras durante o primeiro reinado e durante o período regencial eram os impostos abusivos, os impostos excessivos, né, cobrados pelo Estado brasileiro, os impostos. Como a arrecadação era baixa, então você tem um aumento dos impostos que tornava muitas vezes os produtos brasileiros, deixavam os produtos brasileiros em condição difícil para concorrer com os produtos estrangeiros. Isso acontecia muito com o charque, com o couro, né, no Rio Grande do Sul, com o algodão no Maranhão. Inclusive uma das motivações para a própria Revolução Farroupilha foi exatamente essa. Então o que faz Dom Pedro? Ele decide ceder, né? Reduzindo então parte desses impostos. É claro que ele precisava, né, o Estado brasileiro precisava encontrar uma outra alternativa. E essa outra alternativa vem em 1844, a famosa tarifa Alves Branco, que é assunto que nós veremos na próxima aula, quando o assunto for economia no Segundo Reinado. Tá? Tarifa Alves Branco, que aumentou os impostos sobre os produtos estrangeiros, produtos importados. Tá? Beleza, seguinte. E aí, outro fator que é positivo para Dom Pedro, né, que é uma sorte histórica de Dom Pedro, é o avanço da cafeicultura. Né? Então, o café
o café, que já na década de 1830 assume a condição de principal produto de exportação brasileiro, e há uma grande expansão a partir da década de 40, 1850, articulada ali a própria primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, o aumento do consumo internacional. Então você tem uma expansão da cafeicultura que, de certa forma, melhora consideravelmente as condições da economia brasileira. E aí é aquela história, né? Aquela história. A composição política, a estabilidade política, ela foi gerada basicamente por esses fatores, né? A composição de Dom Pedro II com as elites regionais, mais o avanço da cafeicultura, a melhora da economia. Isso gera estabilidade política, ok? Isso não significa que a década de 1840 ela viu alguns eventos importantes, né? Como as revoltas liberais de 1842 e a Revolução Praieira de 1848. Tava lá, falaremos delas daqui a pouquinho. Belezinha, gente? O jogo político. Uma outra diferença importante quando se fala do jogo político de Dom Pedro foi em relação ao uso do poder moderador, né? Se Dom Pedro I usava o poder moderador muito mais para pressionar os outros poderes, pressionar os deputados, pressionar as outras forças políticas do Brasil, Dom Pedro II vai usar o poder moderador para outra finalidade, para garantir o que ele entendia ser crucial para a estabilidade política, que era a alternância no poder. As duas principais forças políticas da época eram os liberais, o Partido Liberal, que tinha como principal característica a defesa do federalismo, né, com maior autonomia para as províncias, e o Partido Conservador, que tinha como principal prerrogativa a defesa do centralismo, poder mais centralizado ali no Rio de Janeiro. Tá, galera? Tranquilo? Então, para Dom Pedro II, o segredo para uma boa estabilidade política era exatamente essa alternância. Num regime democrático, de fato, essa alternância, quem dá essa alternância é a população, é o povo através do voto. Mas o Brasil não era uma democracia, tá? Então não era uma democracia. Então quem se apresentava, se colocava no direito de fazer essa alternância era Dom Pedro, que se julgava acima e tal. Belezinha, gente? Tranquilo. De certa forma, vai conseguir bons resultados, tá? Agora, outra questão, né? Outra questão. Em 1842 ocorreram as primeiras revoltas dentro do Segundo Reinado, as revoltas liberais, que ocorrem em São Paulo e Rio de Janeiro, organizada pela elite do Partido Liberal, basicamente, né? Essa revolta ocorre quando Dom Pedro decide derrubar, né, tirar o gabinete liberal e colocar no lugar um gabinete conservador lá em 1842. Esse movimento é facilmente, não tem abrangência, não tem grande mobilização popular, é um movimento facilmente derrotado. Mas como são elites, muitos são presos, mas posteriormente acabam sendo anistiados, o que é mais louco, né? Muitos dos que foram presos em 42 por conspiração, 2 anos depois, em 44, estavam lá no novo gabinete liberal, que estava no poder novamente, né? Eita! É assim, né, que funcionava. Outra questão importante eram as reformas políticas. Dom Pedro promoveu uma série de reformas porque ele entendia que o Brasil precisava também modernizar a sua estrutura de poder, estrutura de governo. Dom Pedro, lógico, enxergava talvez o modelo parlamentarista como modelo ideal, né? O modelo parlamentarista inglês, principalmente. Então foram feitas uma série de reformas entre 1840 e 1847. Essas reformas, entre outras coisas, entre essas reformas está a criação do presidente do Conselho de Ministros. Uau! Que nome gigantesco para definir primeiro-ministro ou chanceler, né? Então o presidente do Conselho de Ministros era o primeiro-ministro, podemos assim dizer. E aí, de certa forma, essas reformas acabam levando ao parlamentarismo, à adoção do parlamentarismo no Brasil a partir de 47, o parlamentarismo de fato. Acontece que o nosso parlamentarismo era muito diferente do modelo inglês, né? Porque lá na Inglaterra, hoje eu vejo como funciona. A população, acho que eram todos que votavam, a minoria, mas tudo bem. O povo vota, escolhe os seus deputados, né? Escolhe a Câmara dos Deputados e tal. E aí dentro da Câmara, o partido ou o grupo político majoritário indica lá o primeiro-ministro. E quem governa de fato, quem tem um poder executivo é exatamente o primeiro-ministro.
Então o rei ou a rainha da Inglaterra é apenas chefe de Estado, simples assim. Só que aqui no Brasil não funcionava assim. Aqui no Brasil era assim, o imperador, ele nomeava imagina, ele usava o poder moderador, dissolvia um gabinete, né, demitia o primeiro-ministro no anterior, né? Ele convocava, ele nomeava um novo primeiro-ministro que montava o seu gabinete, tá? E convocava em novas eleições. E aí digamos que esse gabinete era conservador. Então esse gabinete ia controlar as eleições, tá? Então olha só. Então nosso parlamentarismo era chamado parlamentarismo às avessas. Porque é um parlamentarismo ao contrário do parlamentarismo típico, né? Do parlamentarismo característico dos regimes liberais, tá? Então muito louco, né? O imperador nomeia o primeiro-ministro que organiza as eleições e a partir dessas eleições você tem a maioria daquele partido que está mesmo no poder. É muito doido isso. Belezinha, gente? Em 1848 ocorre uma grande revolta, talvez a maior revolta ali dessa primeira fase, né, do governo do segundo reinado, a Revolução Praieira de 1848, lá em Pernambuco, que ocorre no mesmo ano da Primavera dos Povos, e de certa forma que varre a Europa de modo geral. E, de certa forma, a Primavera dos Povos, os ideais ligados a ela, acabam também influenciando esse movimento. Esse movimento ocorre depois que o imperador, usando o expediente ali do poder moderador, ele dissolve no ano anterior um gabinete liberal, né, em 47, coloca no poder um gabinete conservador, ele intervém também em Pernambuco, faz uma série de intervenções políticas ali em Pernambuco, levando a população local a se mobilizar contra a monarquia. Tanto as elites como camadas médias urbanas, mas também camadas populares, tá? Então você tem um movimento, né, lá em Pernambuco, um movimento organizado por amplos setores da própria sociedade pernambucana. O destaque desse movimento é o Borges da Fonseca, né? O Borges da Fonseca lança um manifesto, o Manifesto ao Mundo, né? O Manifesto ao Mundo, que de certa forma lembra um pouquinho o manifesto do Partido Comunista, lá do Marx e do Engels. O Manifesto ao Mundo é uma espécie de convocação para a população ali para lutar por melhores condições de vida, por lutar pelos seus direitos, lutar contra a tirania, contra o autoritarismo do governo Dom Pedro, contra a exploração, a injustiça. Então é, de certa forma, bastante influenciado pelos ideais do socialismo, né? No caso do socialismo utópico e tal. Esse movimento também era federalista, né? Vendia maior autonomia para as províncias. Muitos da população, cansados da exploração dos comerciantes portugueses, também passam a defender a expulsão dos portugueses ali de Pernambuco. Alguns grupos mais radicais, como ligado ao Borges da Fonseca, defendem também reformas sociais, né? Amplas reformas, melhoram as condições de vida e tal. Então você tem a participação de vaqueiros, escravos, né? A população pobre, artesãos de modo geral. E o movimento acaba também sendo derrotado, tá? Agora acaba sendo derrotado. Mas um movimento que chacoalhou ali o Nordeste naquele momento, né? Pernambuco é sede de grandes movimentos, né? Revolução Pernambucana, 1817, a Confederação do Equador, lá em 1824, e agora a Revolução Praieira. Eita Pernambuco, hein? Ô terra das revoltas. Então é o seguinte, e é montado também um gabinete conservador, então em 48 e vai até 1853. Esse gabinete conservador foi responsável por algumas leis, algumas mudanças importantes, que eu vou aprofundar nas próximas aulas. A Lei de Terras, tá? A Lei de Terras, que estabeleceu o fim da possibilidade de qualquer indivíduo, de tomar posse de terras públicas ou de terras abertas e florestas e tal. A partir daquele momento, para você ter o título de propriedade, só era possível mediante compra, tá? Que interessante, né? Que interessante. Essa lei foi criada basicamente para impedir que os imigrantes que estavam chegando, os negros, né, os escravos alforriados e outros indivíduos buscassem essas terras. Né? Porque quem tinha dinheiro, quem tinha condições de comprar novas terras? Eram os grandes proprietários. Então a Lei de Terras ela acabou contribuindo para aumentar a concentração da riqueza no Brasil. Concentração da terra. A Lei Eusébio de Queiroz, que extinguiu o tráfico negreiro lá em 1850, e a reforma da Guarda Nacional, que também mudou
a Guarda Nacional, criada lá na época do Padre Feijó, tá? No período regencial, que deu títulos, os patentes militares para os coronéis, e de certa forma regionalizou as próprias forças armadas no Brasil, deu amplos poderes militares para as elites regionais. Então você tem a nacionalização, né, da guarda, né? A guarda agora passa a ser uma guarda nacional, nacional de fato, né? Então ela passa a ser de responsabilidade do federal, né, do império, não das elites locais. É claro que as elites locais continuam exercendo enorme influência nessa guarda. E em 1853, o Marquês do Paraná foi o responsável por uma ação interessante, né? É um período menos conturbado, o Brasil também investindo a sua diplomacia na região platina, o crescimento da economia brasileira, né, desde 1850 com saldos positivos na balança comercial. Então a situação está bem melhor, né? Crescimento econômico, estabilidade política. E aí o Marquês do Paraná percebe o seguinte: liberais e conservadores, tirando a questão dos liberais defendiam o federalismo e os conservadores não, a diferença entre esses dois partidos era mínima, era muito pequena. E o Paraná e muitos ali percebem o seguinte: por que não fazer uma composição com liberais e conservadores, né? Quando eu falo uma composição dos grupos moderados do Partido Liberal e os grupos moderados do Partido Conservador. Então você junta os dois, né? Isola os radicais dos dois partidos, pega essa maioria, grande maioria, e forma um gabinete. Então um gabinete constituído por ambos, liberais e conservadores. Isso vai até 68, basicamente até 68. A Guerra do Paraguai acaba com essa história, né? Então esse é o chamado Gabinete da Conciliação, né? Onde as diferenças entre ambos, lá liberais e conservadores, eram muito pequenas. Depois vai mudar, tá? E a partir da Guerra do Paraguai isso muda um pouquinho de figura, porque o Partido Liberal passa a outras bandeiras, como, por exemplo, a República, tá? A implantação da República, mas esse é um outro assunto. Belezinha, gente? Galerinha, muito obrigado pela atenção de vocês, meus queridos, e até a próxima aula. Um grande beijo do professor Mer. Fiquem com Deus.